Bom dia a todos e a todas os presentes. Muito obrigado pela vossa estimável e sempre agradável e honrosa presença. E que fique bem claro e que é muito bem dignificar esta cerimónia, dando assim o maior brilho e beleza à nossa sessão solene comemorativa do Dia de Tomar, que mais uma vez estamos a celebrar e salientando a presença nesta emblemática sala de todas as mulheres e homens para serem agraciados com uma enorme justiça por tudo aquilo que fizeram e fazem, que de uma ou outra forma continuam a engrandecer o bom nome de Tomar cá e além fronteira. Neste dia de enorme significado para todos nós, ao comemorarmos os 859 anos, e bem como para lembrar os 174 anos de elevação à cidade, que pretendemos que, para além da riquíssima parte monumental, ela seja merecedora do bom nome Cidade-Jardim. Ainda antes de dar início à nossa segunda sessão extraordinária, gostaria de agradecer e cumprimentar a presença de tão ilustres figuras na pessoa da Sra. Presidente da Câmara, Doutora Anabela Freitas, que aproveito para desejar e dar os parabéns, pelo menos em nome judeu de todos nós, pelo encargo que vai desempenhar a partir de hoje, com que certamente terá com muito sucesso na comunidade, no intermunicipal do Médio-Tejo. Queria, então, se me é permitido, cumprimentar na pessoa da Sra. Presidente, extensivo a todo o Executivo Camarário, a quem agradeço, aos ilustres deputados tomarenses, às entidades civis, militares e religiosas presentes. Às associações, público, comunicação social presentes e, como sempre, os últimos são e serão sempre os primeiros. Da minha parte, um cumprimento especial e com muita amizade para todos os agraciados com as medalhas do município, bem como aos honrosos funcionários municipais que irão receber o diploma pelos 35 e 25 anos de serviço. Termino agradecendo mais uma vez a vossa agradável e honrosa presença no nosso aniversário. Bem-aja e obrigado. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, caros colegas deputados, autoridades civis e militares convidadas, associações, povo de Tomar. Com pouco mais de 40 anos de idade, dois como grão-mestre de ordem do templo e senhor das terras ceiras, foi assim que o Aldo Pais iniciou aos 859 anos a construção do castelo de Tomar. Do norte terão vindo as primeiras gentes a instalarem-se entre muralhas e a povoar terras templárias, e enquanto isso, no planalto em frente, do outro lado do rio, era edificado o panteão dos mestres do templo, atual igreja de Santa Maria, onde Godinho veio a ser sepultado em 1195, após a sua morte a 13 de outubro. Diz a lenda que desse antigo templo templário ao castelo
terá sido escavado um túnel de passagem para os monges guerreiros. Mas a ausência de dados seguros contra a sua existência não só não nos liberta do imaginário, como não nos permite admitir tal hipótese, mesmo que remota. O que não nos deixa qualquer dúvidas é que o castelo e a igreja templária do Panteão estiveram sempre umbilicalmente ligados, como atesta a necrópole existente na envolvência desta última, onde terão sido sepultados dezenas, se não centenas, de monges templários. Embora por terras de Célium tenham passado muitos povos, que estudos arqueológicos apontam como área habitada há mais de 30 mil anos, só a partir de Aldim e da edificação do castelo, Tomar passou a ter o seu assento histórico. Com as margens do rio povoadas, caserio a enchar a urbe, fixação de artífices e mercadores, e o rendimento das férteis e produtivas terras do Val do Navão, rapidamente viraram Tomar para o lugar de destaque, até pela sua posição geoestratégica a nível militar. A mística tomarense terá começado nessa época e, desde então, vencidos mais de 8 séculos e meio, o percurso social, político, cultural, económico, etc., dos que nos antecederam, não só nos enche de orgulho, como nos poderá levar a questionar se hoje estaremos à altura desses vultos que tanto dignificaram a cidade e o país. Do passado, sabemos o que foi feito. Do presente, muitas vezes ficamos baralhados. E do futuro, excluindo vaticínios formatados, podemos correr o risco de, desgraçadamente, cairmos na incógnita do conformismo armadilhado. Centrando-nos nos últimos 100 anos, o que nos ressalta à vista é que após mais de metade dos anos de crescimento exponencial a nível demográfico e desenvolvimento industrial e económico, os anos restantes nos remetem para uma zona cinzenta, quase limitada ao setor terciário, com a área rural a ficar deserta e a cidade a emagrecer de dia para dia. Politicamente, não tem sido fácil estancar a hemorragia da regressão, e os vários atores que têm passado pelo palco do poder, muitas das vezes não têm atacado o problema com saber e determinação, e outros limpam a sala, varrendo o lixo para debaixo do tapete. Infelizmente, nem o Navão tem escapado à triste sina das últimas décadas. Antes, quando alimentava indústrias de relevo ao longo das margens, a população perdia horas a fio a contemplar espécies piscícolas zigue-zagueando por entre pedras e algas nas suas águas cristalinas. Sem indústria por perto, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, a mesma população contenta-se a contemplar milhares de peixes mortos a boiar e água cor de breu com manto branco de morte. Naturalmente, não haverá culpados, porque se os houvesse, as entidades responsáveis já os teriam identificado. É o destino. Em ano de bodas prato do plano diretor municipal, a sinistra ferramenta de gestão do território que tem vindo a asfixiar o desenvolvimento da cidade e do concelho, os tomarenses têm fortes razões para entrarem de luto carregado face à ineficiência, para não dizer outra coisa, dos autarcas que nos últimos 10 anos não têm sido capazes, para não dizer outra coisa, de dar vida a uma revisão dúzias de vezes anunciada, mas que por uma razão ou outra tem sido vítima de aborto espontâneo. Falar de captação de investimento e empreendedorismo com o PDM atual será o mesmo que coçar a cabeça com um capacete. Intenção boa, resultado nulo. A desertificação tem sido um flagelo geral em todo o interior do país, mas em Tomar, como em outras
Como se outras situações exógenas já não bastassem, o PDM tem acabado com o resto. Pelo menos, nos últimos 6 anos, o otimismo tem prevalecido e, por isso, os tomarenses têm vindo a encarar com naturalidade o adiamento da conclusão da tão desejada revisão. O que antes era conhecido como revisão do PDM passou a ser agora conhecido como revisão do quase, fazendo jus, às vezes sem conta, em que o quase é repetido pelos responsáveis. De cada vez que surge interpelação acerca da revisão do PDM, a resposta é sempre a mesma. Está quase. Naturalmente, já toda a gente percebeu que, como canta Rui Veloso, parece que o mundo se uniu para nos tramar. E a revisão do PDM, essa malfadada revisão, ao que tudo indica, não vai ter fim em vista nos próximos tempos, a menos que a terra gire ao contrário e os rios nasçam no mar. Viva Tomar! Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Senhores e Senhoras Vereadores e Vereadoras, Deputados e Deputadas da Assembleia Municipal e Senhores e Senhoras Representantes dos restantes órgãos de soberania de Tomar aqui presentes, excelentíssimas Senhoras e Senhores homenageados e suas famílias, excelentíssimos Senhores e Senhoras convidados desta sessão, meus senhores e minhas senhoras, muito bom dia a todos. Quando comemoramos datas como a de hoje, invocamos quase sempre factos e personagens de um passado longínquo que nenhum de nós viveu, evitando referir aquele passado que tínhamos vivido, pelo menos alguns de nós dos presentes tínhamos vivido. É que a memória é sempre um campo de disputa entre o que queremos lembrar e o que queremos esquecer, também nas várias memórias que cada um de nós tem dos mesmos factos. Falar de Gualdim Pais, do infante Dom Henrique, de Dom Manuel, seria fazer um discurso muito sensato e pacífico. Mas hoje decidi sair dessa zona de conforto e falar das minhas memórias de há 50 anos atrás, nesta cidade onde eu nasci, onde eu cresci e onde estou até hoje. Há 50 anos, Tomar era uma cidade muito pequena, era uma cidade pacata, com muito poucos automóveis, sem problemas de estacionamento, pelo menos não consta que houvesse altura, qualquer pessoa punha o carro à porta. Depois da escola a miudagem podia brincar na rua, portanto não havia, por exemplo, falta de horas de sol, como agora se diz com as nossas crianças, que arrastamos dos infantários para a escola, das escolas para os infantários, para os ATLs, para a música, para a natação, para a ginástica, para os trampolins, para o judo e para tantas atividades com que desejamos todas as horas do dia, quase nunca ao ar livre. Nessa altura os tomarenses eram cerca de 44 mil, tomarenses do Conselho, e hoje somos 41 mil. Portanto, se é indiscutível que a cidade cresceu e muito para o lado de lá do rio, quer dizer que perdemos moradores na zona antiga e nas zonas rurais. E isto é uma situação perfeitamente clara para todos nós, porque somos menos de 3 mil. A tendência para a desertificação das nossas freguesias, também na parte antiga da cidade, não é uma tendência só de Tomar, claro, mas é uma preocupação que exige uma urgente intervenção que passará também por gerar empregos, condições de vida para fixar aqui os tomarenses e outros que virão e serão bem aceitos de certeza. A regionalização, que tanto se fala, e a única que talvez que nos interesse, só fará diferença quando prever as nossas autarquias, portanto, recursos financeiros, técnicos, humanos que permitam desenvolver ações de salvaguarda da floresta, da qualidade do ar, da água, também condições necessárias para uma fixação sustentável das populações, que é o que queremos todos nós fazer da nossa terra. De entre as memórias, também gostaria de esquecer e não de lembrar, é uma muito pessoal. É as senhoras da caridade que na altura, no meu tempo, havia, e em que exerciam a ajuda de uma forma caridosa, muitas vezes com atitudes que eu, que era uma criança, não gostava, a maneira como punham, falavam, exigiam das pessoas. Portanto, estamos a falar da caridadezinha, não é isso que nós queremos. Cidade de Tomar é uma cidade com muita gente carenciada, a inclusão é da responsabilidade de todos nós. Cada vez somos,
menos solidários, talvez, e a preocupação, penso que a Câmara tem e está a ter alguma situação, mas é preciso pensarmos numa outra forma de agir. E isso é importante não deixar ninguém para trás, porque mesmo que isto atrase o nosso passo, o município de Tomar tem tido essa preocupação de realojar, por exemplo, algumas pessoas nas casas de bairro e noutro sítio, mas estamos a falar também do alojamento da comunidade cigana, que sei que é uma questão que levanta alguns problemas. É preciso gerir da melhor forma, mas com toda a firmeza, uma questão de grande complexidade na nossa terra, que passa a promover alterações de comportamentos, parte a parte, que têm sido geradoras de ódios, de racismo, de xenofobia na nossa comunidade. E isso temos que olhar de frente à situação, é uma situação para resolver e para ajudar, e não só a comunidade cigana. Outra memória que gostaria de não ter era daqueles intermináveis e silenciosos desfiles dos soldados que daqui partiam para a guerra. Lembro-me dos rostos daqueles jovens que passavam na minha frente e também dos caixões que eu via chegar à parte de trás da igreja de São Francisco. Apesar de ninguém estar livre da guerra, e os tempos na Europa são tempos muito perigosos, com investimentos criminosos de produção de mísseis na França, da formação de uma agência europeia de espionagem, criada recentemente em Chipre, com o apoio do governo português e feito nas costas dos portugueses, digamos. Como dizia, se ninguém poderá garantir que daqui a 50 anos não estaremos em guerra. A verdade é que agora estamos em paz e devemos gozar essa felicidade. Não caberá nesta minha intervenção de 5 minutos tudo o que queria dizer das minhas memórias. No entanto, quero apenas lembrar que um tempo não se faz sem os outros tempos. E aquilo que os outros que tiveram, as ações que fizeram há 50 anos atrás, estão a repercutir-se na nossa sociedade, estamos a vivê-las hoje. Portanto, aquilo que fizermos hoje, viverão os nossos filhos, viverão os nossos netos. Portanto, teremos que fazer o melhor possível para que no futuro Tomar possa orgulhar-se do nosso tempo. Muito obrigada a todos e tenham um dia muito feliz de Tomar. Muito bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Deputados Municipais e Srs. Deputados Municipais, excelentíssima Sra. Presidente da Câmara, Srs. e Srs. Vereadores, excelentíssimas entidades convidadas, pessoas que aqui vão ser homenageadas, excelentíssimos órgãos de comunicação social, excelentíssimo público. Comemoram-se 859 anos de Tomar, porque se iniciou em 1160 a construção do castelo e convento que viria a ser a sede dos Templários em Portugal. Este passado riquíssimo do Castelo Templário de Tomar, na altura o mais moderno e avançado dispositivo militar do reino, inspirado nas fortificações dos cruzados na Terra Santa e guardião do ainda imenso tesouro, conta com mais de 8 séculos de história e é reconhecido pela Unesco como Património da Humanidade. O castelo e o seu convento, sem esquecer a Mata dos Sete Montes e outros monumentos como a Igreja Santa Maria dos Olivais, São João Batista, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, a Ermida Nossa Senhora da Piedade, a Ermida de São Gregório, os conventos de Santa Iria, de São Francisco, ou o importante Aqueduto dos Pegões, construído no século XVI para abastecer o convento e que fazem parte deste imenso património de Tomar. E sem esquecer, logicamente, a sinagoga, meados do século XV, onde se encontra o acervo do Museu Luso-Hebraico de Abrão Zacuto. Foi património cultural e religioso, que são recursos endógenos da cidade, que devem ser aproveitados e valorizados como fator de qualificação e diferenciação, que levaram à existência de umas jornadas de turismo promovidas pelo Instituto Politécnico de Tomar em dezembro de 2017, tendo como principais objetivos a partilha de ideias e experiências sobre o futuro do turismo cultural e religioso e também refletir sobre estratégias para o desenvolvimento desse mesmo turismo. Assim como também em 2018 foi colocada em discussão a importância desse mesmo turismo cultural e religioso para uma imagem dos destinos turísticos. É também o legado templário do qual o Castelo e o Convento de Cristo são considerados expoentes máximos, que levou a Associação de Turismo Militar a promover em fevereiro de 2018 o Seminário de Turismo Militar, História e Storytelling, o potencial do legado templário. Além do valioso património já mencionado e existente nesta ainda bastante encantadora cidade templária, há ainda o curioso Museu dos Fósforos, o fantástico Parque do Monchão, com aqueles belos jardins que são lindíssimos, cruzados pelo Rio Navão, entre muitas outras atrações que existem no nosso concelho. Por isso, quando se fala da Capital Europeia da Cultura em 2027,
que Leiria apresentou e que abrange um território de 26 concelhos, sendo Tomar um dos 26 subscritores do Manifesto de Rede de Cultura 2027, assinado em Leiria no passado 22 de fevereiro, ao constituir-se esta rede alargada de criação e divulgação centrada no conhecimento, na arte e na cultura, que pretendem possibilitar novos impactos da cultura na economia, reforçar a importância do papel social das artes e da cultura, sobretudo na regeneração e coesão das comunidades, e aumentar a participação coletiva na vida cultural, e ainda estimular a interdisciplinaridade e eliminar barreiras entre a arte e a cultura, com a ciência, o design, a tecnologia, destacando a cultura como traço de união entre povos com origens e trajetos históricos distintos, e sublinhar, por fim, o contributo histórico e atual que as cidades e vilas desta região deram e dão à Europa. Ou quando se fala também da Rota Europeia dos Templários, que é também mais uma das componentes histórica e cultural que, dentro deste contexto turístico, é mais virado, efetivamente, para os amantes de valores patrimoniais que envolvem a temática dos Cavaleiros Templários, mas que muito fascinam historiadores e até turistas no geral. Ou, por fim, quando se apresenta ao público o Complexo Cultural da Levada de Tomar, um complexo museológico, mas com um processo de salvaguarda de património técnico e industrial, um projeto desenvolvido pelo município em parceria também com o Instituto Politécnico de Tomar e que, segundo a Sra. Presidente, reúne as condições para ser um polo de atração turística nacional. Por fim, não podemos esquecer a tradicional festa dos tabuleiros, que não pode ficar fora desta vertente cultural. Ainda para estranho, é este ano o ano em que se realiza a mesma festa dos tabuleiros. Até porque, sendo a mais popular, continua a ser o maior chamariz de Tomar, apesar de realizada em 4 anos, e que reúne sempre grande número de visitantes, tanto nacionais como estrangeiros. Além disso, está a ser preparada a sua candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Material da Humanidade. Sendo Tomar este mosaico que é integrador de recursos e atrativos em áreas tão diversas como a natureza e o ambiente, a história e a cultura, Tomar pode e deve se afirmar como um destino turístico diferenciado, no contexto internacional, nacional e regional, privilegiando a dinâmica local como motor de vivências únicas e reveladoras do seu mais autêntico património. Por isso, como sempre defendeu e defende a CDU, e já o afirmava no seu programa de 2009, que se devia transformar a área cultural do município num eixo estratégico para o desenvolvimento económico do concelho. E o objetivo era dar à cultura uma dimensão estrutural que transforma num fator de produção de riqueza, na criação de emprego e na fixação de população jovem no concelho. Por isso dizíamos na altura, e aproveitando as comemorações na altura dos 850 anos da Fundação de Tomar, deviam ser o ponto de partida para esta nova visão da cultura enquanto motor de desenvolvimento económico do concelho. Nesta perspectiva, ainda propunhamos que a cultura devia ser pensada com estreita ligação ao turismo, ao desporto, à educação e à área social. E até dizíamos que para o sucesso deste eixo estratégico é essencial estabelecer a interação e a ligação entre a Mata dos Sete Montes, o Castelo, o Convento de Cristo, o Aqueduto, as ermidas Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Piedade, com a Praça da República, resolvendo problemas de mobilidade que hoje colocam entre o Convento de Cristo e a zona histórica da cidade. Concluindo, quando se fala e se promovem encontros, seminários, jornadas, em que se abordam temas como o turismo cultural religioso, o legado templário e a Rota Europeia dos Templários, a Capital Europeia da Cultura em 2027, o Complexo Cultural da Levada de Tomar e a Festa dos Tabuleiros, tendo o turismo como um dos objetivos, questiona-se: não será a altura de finalmente termos em Tomar um plano estratégico de cultura e de turismo que se constitua como um documento que sirva de fonte de informação à decisão política municipal e à ação dos diferentes agentes do setor e que tenha como objetivo final o desenvolvimento económico do nosso concelho? Aproveito, terminando, para felicitar as pessoas e instituições tomarenses aqui homenageadas e a CDU saúda esses mesmos homenageados. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Tomar e digníssima mesa, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal, senhoras vereadoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, excelentíssimas senhoras e senhores representantes de câmaras municipais, vereadores aqui presentes.
Excelentíssimas senhoras e senhores trabalhadores do município, da Câmara, do município dos SEMAS e dos Bombeiros, excelentíssimas senhoras e senhores homenageados, excelentíssimas senhoras e senhores do Conselho de Tomar, que aqui estão presentes, e todos quantos nos acompanham pela comunicação social, excelentíssimas senhoras e senhores jornalistas. No dia em que Tomar comemora 859 anos, é importante fazer uma breve reflexão sobre o que fomos, o que somos e o que queremos ser, como cidadãos, como tomarenses e como comunidade. Falar de Tomar será sempre um exercício inacabado. A sua grandiosidade começa desde logo a ser destacada nos vários manuais de história, nos documentários, nos livros, nas revistas, nos jornais e também nas presenças e resultados de todos os intervenientes que, aos vários níveis e nas diversas áreas, dignificaram o nome de Tomar por todo o concelho, no país e além fronteiras. Tomar, no centro do país, é uma das mais belas cidades que há em Portugal. Debruçada sobre o Rio Nabão, com um dos mais surpreendentes conjuntos de valores e mensagens de história, através dos seus monumentos, das suas indústrias, das suas belezas naturais e de muitos tomarenses de que todos nos orgulhamos. Destacamos vários patrimónios, como o Convento de Cristo, o Castelo Templário, a Igreja de Santa Maria dos Olivais, onde tudo começou e onde guardam as lembranças do Gualdim Pais, entre outros. As indústrias, papel da cerâmica, da fiação, de madeiras, a natureza, o Rio Nabão e as suas margens, a Albufeira do Castelo de Bode, a Mata dos Sete Montes, entre outras. Depois do período romano, a cidade cresceu e a recuperação aconteceu com os Cavaleiros Templários, com a criação da Ordem dos Templários e que teve a sua expressão mais emblemática em Dom Gualdim Pais. Dom Gualdim Pais, Cavaleiro Templário, nomeado pelo rei Dom Afonso Henriques, quarto grão-mestre da Ordem dos Templários Portugueses, que após a doação de terras de Ceras, que incluía todo o concelho de Tomar, manda edificar o castelo de Tomar a 1 de março de 1160. E por isso aqui estamos hoje, nestas comemorações. Hoje estamos aqui como representantes dos cidadãos que nos elegeram e que a nós confiaram. Por isso, temos o dever de honrar o lugar que ocupamos. Deparamo-nos com ausências de respostas para fazer face a necessidades várias e aos desafios com que nos confrontamos. Das respostas mais elementares, como manter a cidade limpa, os espaços verdes cuidados, as infraestruturas mínimas para receber quem nos visita, a iluminação pública adequada, àquelas que consideramos respostas estratégicas para a nossa sobrevivência no futuro, enquanto cidade templária, enquanto concelho. O problema da demografia, comum a tantos outros concelhos no país, mas que tem afetado particularmente Tomar nos últimos anos. A inexistência em Tomar de políticas para a juventude que contribuam para a sua fixação. Um tecido empresarial pouco incentivado e encaminhado, com reflexo no número de empresas e na criação de emprego. A incapacidade de assumir a gestão de um concelho como um todo, gerindo de forma equilibrada o território nas freguesias. As sucessivas descargas dos poluentes que estão a matar o nosso Rio Nabão sem uma resposta adequada das entidades competentes passados tantos meses. Talvez por estas razões os tomarenses são cada vez mais confrontados com factos consumados, de forma pouco transparente e participada. Questionamo-nos por isso. Não seria já a hora de ouvir e envolver efetivamente os cidadãos? De lhes apresentar e explicar no tempo certo os projetos e oportunidades para Tomar e as consequências para a vida de todos nós? Olhar olhos nos olhos. Dos mais jovens aos mais idosos, do empresário ao investidor, do professor ao profissional de saúde, do comerciante ao agricultor, do estudante ao artista, do desportista ao voluntário, do dirigente associativo ao imigrante. Ouvir as suas ideias e sugestões e juntos construirmos o futuro. Esta frontalidade é a forma de fazer política em que eu acredito.
olhos nos olhos, com frontalidade e coragem. Só assim poderemos encontrar respostas para os desafios dos dias de hoje. Uma vez que não podemos mudar o passado, retiremos dele ensinamentos que nos ajudem a atuar no presente e, fundamentalmente, a preparar o futuro. Com uma visão estratégica e capacidade empreendedora, como a que teve o infante Dom Henrique, administrador da Ordem de Cristo, para dirigir a grande obra dos descobrimentos que fez a partir de Tomar, é obrigatório que seja assumida a nossa responsabilidade em ações a favor do bem comum, que sejamos exemplo inspirador para as gerações vindouras, com uma liderança forte e mobilizadora para o projeto coletivo que os nossos filhos e netos merecem, apostando na captação de investimento privado, apoiando aqueles que constituem a família, definindo uma estratégia turística capaz de agregar tudo o que torna Tomar única, promovendo a colaboração entre todas as forças vivas do Concelho, inovando e diferenciando na competitividade entre territórios. Que todos nós juntos saibamos lutar por estas causas de esperança para o futuro de Tomar. Que o sangue e a alma dos templários nos inspirem a resgatar o futuro da nossa terra. Muito obrigada. Estimado Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Professor José Pereira, na sua pessoa, cumprimento todos os autarcas municipais e de freguesia do nosso concelho. O trabalho de proximidade dos autarcas é, sem sombra de dúvida, uma das maiores conquistas da democracia e da liberdade. Proximidade e responsabilidade de decidir pelos nossos vizinhos. É esse o papel que cabe a cada um, e esse papel só deve ser sublinhado. Estimada Senhora Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Doutora Anabela Freitas, uma primeira palavra para saudar a sua recente eleição para Presidente da Comunidade Intermunicipal do Meio Tejo. Esta é uma demonstração clara e inequívoca que Tomar, com a sua liderança, voltou a ganhar centralidade regional. Centralidade e respeito que se ganha no espírito de cooperação e trabalho com que sempre norteou a sua atividade pública. Importa ainda sublinhar que, desde que lidera o município de Tomar veste-se gala nesta cerimónia oficial, que ganhou outra dimensão perante o que anteriormente existia. Importa relembrar, talvez para os mais esquecidos, que só desde o dia 1 de março de 2014 é contando-nos com esta sessão solene que a todos dignifica. Caros amigos, caros concidadãos, caros convidados, caros homenageados, trabalhadores do município, jornalistas, a todos cumprimentos sem exceção. O que nos traz aqui hoje? Que futuro queremos para o Concelho? São estas as duas interrogações que procurei responder nesta intervenção, que busca na história o exemplo, mas nos desafios do futuro, as oportunidades. Foi segundo as velhas pedras secundadas por historiadores e arqueólogos, no dia 1 de março de 1160, que a pedra da construção do Castelo Templário começou o seu trabalho. Longos e dolorosos trabalhos que levaram a Tomar de Dogol e Pais a Lopo Dias de Sousa a uma centralidade templária que a cidade nunca mais perdeu. Estes exemplos históricos certamente são relevantes para compreendermos os desafios de hoje e de um Concelho que deve dar oportunidades às novas gerações de se fixarem. E isto só pode ser feito com a aposta na inovação, no emprego, na sustentabilidade, mas também na qualidade de vida. Em ano de festas de tabuleiros, que esperamos que em breve seja património imaterial pela Unesco, é o tempo de todos cooperarmos para este desenvolvimento. No atual contexto, o nosso Concelho deve aproveitar para se projetar no mercado global, buscando aquelas que são as suas maiores valências, que vão do turismo ao ensino, passando pelo património militar ou pela cultura. Um Concelho que está na vanguarda da inovação. Deve ser este o objetivo de todos. E estamos no bom caminho, aproveitando sermos uma das poucas sedes do país, com o Instituto Politécnico como se concede no seu Concelho, sem ser capital de distrito. Um Concelho que está a crescer exponencialmente do ponto de vista turístico, que deve encontrar, além dessa âncora, outras formas de criar riqueza. E será certamente esse o Concelho do futuro. Mas os novos desafios devem ser colocados em matéria ambiental e devemos estar conscientes dos caminhos da descarbonização, da despoluição, das energias não renováveis e do combate ao aquecimento global. Tomar deve estar nesse caminho de sustentabilidade. Contudo, sem esquecer aquelas que são as atividades mais tradicionais e cruciais para o nosso território, como é o setor agrícola, o setor vinícola, a floresta, mas também a atividade industrial sustentável, o comércio e os serviços.
Tomar deve, por isso, também ser associativismo, nas suas largas dezenas de associações que fazem do nosso território um exemplo a nível regional. Grande parte das novas gerações tem novos desafios ligados a uma sociedade imediata e digital, onde o conceito de uma cidade de quinta geração ultrapassa em muito o tema já rebatido das cidades inteligentes. Tomar deve estar envolvido nessa transição do mundo da quarta geração para o mundo da quinta geração. Todos saímos a ganhar e muitos dos projetos apresentados pelo atual Executivo vão nesse sentido. Tomar também deve ser sinónimo de participação e democracia. Dessa forma, fomos e bem pioneiros no orçamento participativo e devemos continuar a fomentar uma participação fundamentada dos cidadãos. Tomar deve ser um conceito de combate a todas as discriminações. Todos têm lugar sem ser discriminados em razão do género, religião, ideologia, instrução, orientação sexual, raça ou simplesmente por uma ascendência, instrução ou pela freguesia que tem origem. Sim, é nosso dever fazer cumprir também e tomar sempre o artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. Em questões tão simples como darmos a todos os jovens as mesmas oportunidades, independentemente de serem da cidade ou da aldeia, serem filhos de professores universitários ou pais sem escolaridade obrigatória, ou serem filhos de famílias tradicionais ou de novas formas familiares. Tomar também deve ser apoio e solidariedade social. E aí, todas as IPSS do Conselho têm uma palavra importante a dizer. Tomar também deve ser Europa. Ou não fossem os fundos comunitários, no período até 2030, um dos grandes desafios dos territórios vão ter de aprender a viver no futuro sem esses fundos. A Europa permitiu o desenvolvimento e o crescimento do nosso país e em ano de eleições europeias compete-nos a nós, também eleitos, fazer respeitar esse legado e apelar à participação de todos nessas eleições. Uma última palavra para referir compete a todos nós eleitos. No normal combate político, não levar Tomar para caminhos que não deve ser levado. Compete-nos a todos nós sublinhar o positivo, não entrando em ódios de populismo, julgamentos populares ou de simples partilhas de desinformação. A desinformação é mesmo um dos maiores perigos da democracia. Nesta sociedade digital, uma mentira é partilhada com uma grande velocidade, enquanto a inevitável verdade não segue a mesma velocidade. É essa a nossa responsabilidade em democracia. Escolher sempre as melhores opções. As políticas públicas são isso mesmo, opções e decisões. Todos nós, sem exceção, estamos convocados para mostrar ao mundo todo o potencial e todo o desafio do futuro. E os desafios são muitos, desde a demografia ao emprego e ao desenvolvimento. Um bom dia a tomar a todos. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, e permita-me na sua pessoa cumprimentar todas e todos os deputados desta Assembleia Municipal. Senhores deputados da Assembleia da República, é um gosto ter-vos aqui e honram em muito aquela que é a nossa cerimónia. Senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Senhor Vice-Presidente do Instituto Politécnico, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Senhor Tenente-Coronel do Regimento de Engenharia número 1, Senhor Tenente-Coronel do Estabelecimento Prisional Militar de Tomar, Senhores Subintendentes da PSP de Santarém e Tomar, Senhor Capitão do Destacamento Territorial de Tomar da GNR, Senhores membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Senhora Coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Senhora Coordenadora da Equipa de Reinserção Social do Médio Tejo, Senhor Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, Senhora Chefe das Finanças de Tomar, Senhora Representante do Convento de Cristo, Senhoras e Senhores membros de juntas e assembleias de freguesia aqui presentes, os senhores representantes das nossas associações e Casa do Conselho de Tomar, e permitam-me um cumprimento muito especial aos homenageados de hoje e deste ano, minhas senhoras e meus senhores. Quem me antecedeu nos discursos preferidos hoje, aliás, a exemplo do que tem sucedido nos anos anteriores, fez uma breve, porque só poderia ser breve, resenha da nossa história, que seja mais antiga ou mais contemporânea, mas que em muitos momentos se confunde com a própria história da nação. Mas tão importante como evocarmos o nosso passado, é igualmente importante projetarmos o futuro, precisamente na construção de um território que honre o nosso passado. Permitam-me partilhar convosco aquela que é a estratégia aprovada por esta Assembleia Municipal por unanimidade e que assenta em 6 eixos. Tomar enquanto território competitivo, Tomar enquanto território central, Tomar enquanto território cultural,
Tomar enquanto território criativo e inovador, Tomar enquanto território com qualidade de vida e Tomar enquanto território cosmopolita. Não vos irei maçar com cada um destes eixos, mas no dia em que celebramos Tomar, permitam-me partilhar aquela que é a visão global para a qual os 6 eixos concorrem. Em Tomar é usual, e aliás, quem me antecedeu hoje aqui já o fez, darmos mais relevância ao setor do turismo. Sim, é um setor económico importante no nosso concelho. Desde logo porque tira partido da existência de vastos recursos endógenos, sejam eles históricos, culturais, patrimoniais e ou naturais. Mas um modelo económico suportado apenas em serviços será sempre um modelo económico que a médio prazo trará problemas de sustentabilidade. Tomar tem, na sua história, um passado industrial e, não podendo parecer à primeira vista, cada um dos eixos elencados concorrem para que retomemos uma estratégia de crescimento empresarial. O próprio tecido empresarial nacional tem sofrido transformações e o nosso tecido empresarial local tem acompanhado essa dinâmica. Recordo que as micro, pequenas e médias empresas representam a maioria das nossas empresas. O modelo industrial que pretendemos para o nosso território tem necessariamente que acompanhar as dinâmicas nacionais. A combinação da tecnologia com a cultura e a humanidade concorre precisamente para uma alteração da estrutura produtiva e do modelo económico. É um processo longo, dinâmico e que nunca estará terminado, mas que começa a dar frutos. Minhas senhoras e meus senhores, desde dezembro de 2017 até outubro de 2018 foram criadas em Tomar 65 novas empresas. Neste momento, o Parque Empresarial de Tomar encontram-se apenas disponíveis 3 lotes para acolher novos investimentos. Mas não é só na captação de empresas que nos temos de focar. Temos de enfatizar aqueles que são os investimentos que estão a ser efetuados pelas empresas já implementadas no concelho, não só as que estão no Parque Empresarial, mas sim na globalidade do nosso concelho. E hoje temos 2 bons exemplos aqui no conjunto dos homenageados. Permitam-me um parênteses para dizer que, finalmente, estamos em condições de avançar com a requalificação do Parque Empresarial, onde serão os empresários a escolher qual o projeto que irá ser realizado. Partilha, transparência. Mas temos também que sublinhar o conjunto de investimentos existentes no setor primário por todo o concelho. Sabiam que temos, por exemplo, no nosso concelho, a maior plantação de Portugal de açafrão da Índia? O trabalho que está a ser desenvolvido com a criação do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, com o Centro Cultural da Levada de Tomar, CCLT, com a integração na Rede de Cultura 2027, que visa trazer para o território, um território mais alargado, a capital da cultura, precisamente em 2027, são ações que concorrem para a estratégia global. Tomar, e permitam uma expressão, tem de passar a contar nos circuitos de captação de investimento, nos circuitos culturais, nos circuitos da educação e nos circuitos da ciência. Para tal são necessárias 2 coisas. Primeira, trabalho em rede. Abandono de uma mentalidade do orgulhosamente sós, ainda enraizada em alguns setores da nossa sociedade. Só em rede, com instituições, empresas, agentes e cidadãos, não só do nosso território, mas também de um território mais alargado, permite ter resultados. Tomar estará bem, quanto melhor os concelhos à nossa volta estiverem. Ponto 2. Somos um concelho que tem uma vasta diáspora, diria quase capilar em muitos setores.
pelo que aproveitamento da nossa diáspora para a criação de uma verdadeira rede de embaixadores de Tomar, quer em território nacional ou no estrangeiro, deve ser incentivada. Mais uma vez, trabalho em rede. Os recursos serão sempre escassos, mas o que se espera de nós é uma gestão eficiente dos mesmos, mas sem nunca esquecer que os territórios são feitos de pessoas e para pessoas. Minhas senhoras e meus senhores, aliando os vários aspectos que vos falei, Tomar é um concelho que tem uma estratégia para a construção e consolidação de uma Smart Human City, onde se procura combinar ciência e tecnologia com a cultura e a humanidade. Termino utilizando como base uma frase de Barack Obama. Temos uma história a contar. Uma história que não é apenas contra alguma coisa, mas sim por alguma coisa. Por Tomar. Viva Tomar!